Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Kekeizumi, que teve um episódio com alguns momentos constrangedores e teve talvez o início da redenção da Maria. Então bora ver como que foi isso. Então galera, o episódio começa mostrando a formação do grupo que vai trabalhar naquele evento esportivo. E na hora de fazer esse grupo, o Ryuto acabou realmente entrando pro grupo junto da Runa e da Maria. E eu inclusive falei no meu vídeo passado de Kekeizumi que eu tava com medo disso, que ia dar alguma merda se isso acontecesse. E eu tava achando que na verdade seria a Runa que ia dar um jeito de chamar o Ryuto e ficar só os três trabalhando naquele cenário, para aquele evento. O que eu acharia uma extrema besteira da Runa. Mas o anime fez muito certo, fez muito bem esse momento, e na verdade não foi exatamente a Aruna que chamou. E não ficou só a Aruna, Maria e o Ryuto. A Akari também entrou, aí o Ryuto entrou, e ele até ajudou o amigo dele, o Ichi, a entrar também, já que ele gosta da Akari, e a Akari tava lá, né? E é uma coisa engraçada, eu acho assim que o Ryuto deve ser algum tipo de santo ou um cara iluminado, porque, cara, aquele amigo dele é muito Zé Ruela, lembrando que foi ele que fez aquela putaria no primeiro episódio de fazer ele se declarar pra Aruna achando que ele ia tomar um fora só pra ver a desgraça dele. Né? E o Ryuto tenta ajudar ele de qualquer jeito. Cara, o Ryuto é um cara muito bonzinho, cara. Eu até fico admirado com a bondade dele. Que eu não teria essa paciência pra esses amigos não, cara. Então, o grupo é formado com esses 5, mas logo no início eles arranjam tarefas diferentes pra fazer e acaba que acontece aquilo, fica só a Aruna, o Ryuto e a Maria no mesmo lugar pra decidir algumas coisas. E cara, eu achei aquela cena o maior climão. Tipo, cara, pensa na cena, que coisa desagradável, porque se coloca no lugar principalmente da Maria. Sério, eu sei que muita gente não gosta dela, mas agora se põe no lugar dela. Cara, ela é uma menina que gosta do Ryuto, e agora tá tendo que ficar ao lado dele com a namorada dele, meio que de vela, sabe? Tipo assim, quando você gosta de alguém e tá querendo seguir em frente, a última coisa que você precisa é ficar de contato com a pessoa. Muito contato, você precisa desintoxicar um pouco, se afastar, viver um pouco distante, né? Pô, aí chega a Aruna, entra no grupo dela, chama o Ryuto, que é o cara que ela gosta, e ficam os três olhando um pra cara do outro no meio da programação do evento. Cara, que climão. E você pode ver claramente na cara da Maria, nesse momento, que ela tá com uma cara muito triste. Né? Eu vou até pedir pro editor colocar a cara dela aqui, porque ela tá claramente desconfortável e triste. E na real, nesse momento eu entendo a Maria, eu também não gostaria nada, né? Mas eu acho que a Aruna ainda não percebeu exatamente o que ela sente pelo Ryuto. Mas esse foi o primeiro climão. Só que nessa mesma cena teve um outro climão muito ruim, porque a Aruna tentou puxar assunto com a Maria e falou assim: ô Maria, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, nos seus hobbies? E a Maria começa a falar que ela gosta de ver live. E aí a Aruna se empolga, começa a falar um monte de live doida que ela assiste lá. E a Maria fica assim: o que você tá falando? Que língua é essa? Que ela não sabe nem do que a Aruna tá falando. E aí ela fala que gosta de ver gameplay. E aí o Ryuto fala: ah, você vê sei lá quem. E eles começam a conversar as coisas deles. Tipo, mostrando que o Ryuto tem muito mais em comum nesse ponto com a Maria do que a Aruna. E aí quando ele percebe que tá falando isso, ele para, olha pra Aruna, que não entende nada que eles estão falando, e fica um outro climão, cara. Porque agora foi o segundo climão, porque agora ele tá lá falando com a irmã talarica da namorada dele. Pô, olha que situação horrorosa, cara. E a irmã talarica querendo seguir em frente, tá vendo o namorado da irmã falando com ela e ela gosta dele. Puta situação merda, poderia ter sido evitado, hein, Runa? Mas enfim, não foi. E depois disso, o anime corta e mostra lá o Ryuto falando com o Shugo, aquele cara que apareceu no episódio passado. E vocês viram que ele falou que ele teve uma namorada um tempo atrás, só que não deu muito certo. Ele fala que ele era mó feião no passado, só ela que achava ele legal e até ajudou ele a ficar mais popular. Eu quero saber exatamente o que aconteceu nesse meio. Mas o que ele falou reforça a minha teoria cainita do episódio passado, que eu falava que ele é o ex da Nicole. E eu sempre digo, não tenho spoilers sobre Kekeizumi. Mas eu já tinha essa teoria que estava até bem claro, e agora eu acho que tá mais claro do que nunca. Se falarem que ele não é o ex da Nicole, eu vou achar que é pegadinha do autor. Ele tava me zoando, não é possível. Porque tudo indica que ele é realmente o ex da Nicole. E eu tô muito curioso pra saber
como que vai ser a relação deles aqui pra frente. Porque eles vão se encontrar, não é possível, né? Faz todo sentido. E depois o anime mostra o dia seguinte, e o que acontece no dia seguinte? De novo, tá lá, a Aruna, a Maria e o Ryuto na reunião lá pra decidir as coisas do evento. E aí, o que acontece? Eles tinham que fazer um panfleto sobre um tema lá pra distribuir. E vem a Aruna com um panfleto muito merda. O panfleto da Aruna era muito Barbie, assim, muito colorido, muito tosco, velho. Eu achei muito tosco o panfleto dela. Gosto muito da Aruna, mas foi horroroso dela. E aí ela bota aquela coisa colorida, chamativa do caramba. E a Maria chega e fala, não achei muito bom não, prefiro uma coisa mais discreta. E ela mostra uma coisa realmente bem melhor. Na boa, desculpa, Aruna, mas a Maria mandou muito melhor nesse momento. E o Ryuto, ele fica naquela saia justa, porque a Aruna quer o dela, a Maria quer o dela, e ele tinha que desempatar. E ele pega o da Maria e fala, caraca, foi bem melhor, ele preferiu o da Maria. Só que como que ele fala? Né, ele ficou... De novo, é o terceiro climão, cara. É o terceiro que eu falei que esse episódio era cheio de climão, cheio de momento constrangedor. É isso, cara. Ele falou assim, pô, eu prefiro o da Maria, vou ter que mentir, né? Ou eu vou falar pra Aruna que eu prefiro o da Maria. Tipo, cara, um clima desagradável, mas eu tava rindo muito nesse momento. E depois desse climão, o anime corta e mostra o Ryuto no metrô. E assim, nesse momento eu fiquei preocupado com o Ryuto. Porque, cara, ele se distraiu. Ele quase perde o ponto. Aí, na hora que ele vê, ele dá uma corridinha e passa pela porta do metrô. Cara, ele ficou morrendo sem ar. Como se tivesse corrido uma maratona. Rapaz, só atravessou uma porta, Ryuto do céu. Você precisa começar a se exercitar, cara. Dá uma olhada no cansaço que ele ficou. E depois do Ryuto mostrar que tem algum tipo de insuficiência cardíaca, ele encontra a Maria no metrô. Ai, autor. Aí eles se encontram lá e eles ficam meio sem saber o que falar em outro climão. Eu falei, o episódio de hoje, no caso de sexta, só teve climão, cara. Aí eles ficaram meio que se olhando e começaram a conversar. E aí a Maria contou algumas coisas legais dela. Ela falou que ela foi pra escola da Aruna sabendo que ela estudava lá. E não pra prejudicar ela, mas porque ela quer também se aproximar da irmã. O que foi uma surpresa. Só que pelo visto, ela falou que tinha alguns ressentimentos, já teve momentos que ela teve raiva da irmã, mas que não, ela queria se aproximar da irmã, e que ela ficou, inclusive, um pouco deslocada, porque ela achava que quando ela aparecesse na escola, a irmã dela ia ficar super surpresa e feliz, mas ela só viu uma cara de espanto. Então, ali ela começou a planejar algumas coisas muito doidas. Óbvio que não foi só por isso, a gente sabe, mas ela tem um lado dela que, pelo visto, se não for mentira dela, porque como eu disse, eu não tenho spoilers sobre Kekizumi, se não for mentira dela, ela tá querendo se aproximar da irmã, o que é legal, o que vai ajudar bastante. E logo depois eles pegam o metrô, entram no metrô, vão indo embora. E aí, quando eles estão perto de se despedir, o Ryuto deixa um livro dele cair no chão, e a Maria vê que é do mesmo lugar que ela faz o cursinho. Ou seja, ela pegou o material do cursinho com ele, então, né? Ele faz o cursinho. E aí, outro climão da peste. E aí, o que acontece? Ele fala, sei lá o quê? Ela, não, pode... Eu sei que você tá no mesmo cursinho que eu. Eu já sabia antes disso. Ela já sabia. Ou seja, toda aquela presepada que o Ryuto fez de entrar debaixo da mesa, ficar se arrastando no chão feito um idiota, meter a cabeça no pé da mesa à toa, cara. Ela sabia. Então, assim, outro climão. O Ryuto ficou tipo, o quê? Tipo, pô, Ryuto, você tá... A vida dele tava complicada. Mas ela saiu correndo lá. Meio também sem graça, porque tava o maior climão de novo. E aí ela foi embora. E depois, finalmente, chegou o momento do festival esportivo. Mas na real não tem nada que eu precise comentar sobre esse evento, porque foi bem normal. A única coisa que vale um comentário é para a Maria, só que vestida de cheerleader. E fora a Maria vestida de cheerleader, a outra coisa importante foi que a Maria chamou a mãe dela, que também é mãe da Aruna, pra ver ela, né, lá no evento esportivo. Só que quando ela chega lá, tá a mãe dela conversando com a Aruna, dando atenção para a Aruna. E ela fica meio triste de uma forma estranha e meio que sai de lá, né? Então ali você fica meio sem saber o que aconteceu. Só que lá no telhado da escola,
que é o refúgio de todo japonês chateado pelo visto, o Ryuto vai lá ver ela e eles começam a conversar. Então, meio que deu pra entender que além dela ter aquele complexo, aquele trauma de ser abandonado pelos pais, eu falei nessa ocasião que eu não achava que a Maria era má, uma pessoa má, e sim que ela era uma pessoa transtornada, complexada e que precisava de ajuda. E agora ficou até um pouco mais claro como que ela tem essa síndrome de achar que vai ser deixada de lado pelos pais. Isso, né, é uma coisa psicológica, pelo visto, muito profunda. E depois, lá em cima também, ela esclarece pro Ryuto um outro ponto. Que a mãe dela acha que ela e a Aruna estão bem na escola. Mas por causa daquela besteira que ela fez de espalhar boatos da Aruna, ela não pode mais falar que é irmã da Aruna. Né? Então ficou um climão, outro climão muito chato, porque a mãe dela falou com a Aruna antes de falar com ela. Só que ninguém na escola sabe que as duas são irmãs. Então vai ficar aquela situação. Como que a sua mãe falou mais e primeiro com uma outra pessoa que não seja você? Então eu acho que ela ficou assim, tipo... O que eu faço agora, né? Tipo, ela ficou numa saia justa. Um outro climão terrível. E pra piorar, ela tenta falar pro Ryuto ir embora. E ele tenta ajudar ela, dá um apoio muito legal pra ela, por sinal. Fala que se importa com ela, que ela não é uma pessoa qualquer, que eles são amigos de classe. E que, enfim, ele deu um apoio muito legal pra ela de forma muito correta. Não achei nada errado no que ele fez. Só que a Maria resolveu falar de novo que gostava dele. Mas não pra talaricar ele. Dessa vez ela não... essa culpa a gente pode tirar dela, porque ela só falou que gosta dele e que ele ficando perto dela e sendo legal com ela vai fazer ela gostar ainda mais. E ela até fala, tipo, você tá com minha irmã, mas eu ainda posso gostar de quem eu quiser. Ela meio que falou isso, é fato, você gosta de quem você quiser. Isso ninguém pode dizer pra você quem você pode ou não gostar. Mas o grande problema foi que quando ela falou que gostava do Ryuto, a Aruna ouviu. E aí vou chegar numa conclusão que eu vou chegar daqui pra frente, né? Que eu vou falar lá na frente sobre o que eu acho que vai dar isso aí. Mas por enquanto eu vou seguir a ordem do anime. E uma coisa que eu fiquei meio sem entender no anime foi que eles não mostraram nada depois disso. Afinal, a Maria voltou pra lá com os pompons dela e fez o papel dela de cheerleader? Ou não? Ah, pô, eu queria ter visto ela de cheerleader, poxa, tava mó legal. Adoraria ver. Mas o anime não mostrou. Cortou e já mostrou um outro dia. E nesse dia, de novo, tava lá a Aruna, o Ryuto e a Maria naquele mesmo climão. Só que, de novo, tentando escolher qual ia ser o panfleto. Sim, repetiu o climão lá. E aí foi engraçado porque o Ryuto, de novo, teve que escolher. E aí ele, naquele clima horroroso, falando o que eu faço, meu Deus do céu. E ele fala, eu vou mandar o Kao e falar, prefiro da Aruna. Só que quando ele tava falando, a Aruna meio que fala, pode parar de mentir, Ryuto, fala o que você acha. E o jeito que ela falou, não é o jeito que normalmente a Aruna falaria. E é por isso que eu vou chegar na minha teoria daqui a pouco. Ela fala isso e ele fica meio sem saber o que fazer, então ele fala a verdade e diz que prefere o da Maria. O que gerou um climão horroroso. Porque ele falou que preferia o da talarica do que o da namorada e fica um clima muito ruim até pra talarica, porque a Maria, de novo, dá uma olhada na cara da Maria, ela não tava feliz com aquilo. Ela tava claramente desconfortável. Esse plano não era pra ter acontecido, essa ideia de juntar não foi das melhores, insisto, era melhor esperar um tempo mais, deixa a Maria superar esse negócio, coitada. Né? Pegar o cara que ela gosta, ficar esfregando na cara dela assim, não é muito legal, né? Não é. Mas assim, o episódio meio que termina aí. E agora eu vou falar um pouquinho do que eu tô achando que vai acontecer com a Aruna daqui pra frente. Então, galera, a minha ideia do que vai acontecer não é muito boa. Porque eu fico pegando alguns detalhes do episódio e eu reparei uma coisa. Que a Aruna viu a Maria falando que gostava do Ryuto, mas não foi só isso de relevante. Porque você pode reparar que em todos os momentos que eles estavam juntos, o Ryuto parecia ter mais afinidade com a Maria do que com a Aruna. Tanto que quando eles falaram dos hobbies da live, a Aruna ficou de lado e ele conversou com a Maria. Ele se empolgou pra caramba falando com a Maria. Quando ele tinha que escolher um negócio entre as duas, ele escolheu o da Maria. Então, na real mesmo, eu sei que todo mundo que gosta da Aruna pode ficar chateado, mas assim, na real, os gostos gerais, até o momento apresentados, o dele é muito mais parecido com o da Maria
do que o da Aruna. E somando com o fato de que a Aruna viu que a irmã dela gosta do Ryuto e tá sofrendo por isso, eu tô achando que a Aruna pode tentar dar pra trás e falar assim, cara, coitada da minha irmã, pensa na irmã que ela gosta, que ela tá querendo se aproximar, que ela acha que sofre tanto e sofre mesmo. E ela pode falar assim, cara, será que não é melhor esses dois ficarem juntos? Eles têm muito mais em comum. Ele já gostou dela no passado, fazer ele voltar a gostar dela não é difícil. Ela gosta dele. Então, será mesmo que eu devo ficar me metendo nisso? Eu tô achando que ela vai ter essa pegada. Então, e o porquê que eu tô achando isso é exatamente porque o anime mostrou várias vezes essa preferência do Ryuto pelas coisas da Maria. Né? Isso deve ter incomodado ela, ou pelo menos feito ela pensar. Então, se não fosse pra mostrar isso, por que eles teriam dado destaque no anime? Então, eu tenho pra mim que isso vai pesar de alguma forma. E, obviamente, ela ouviu a conversa deles e saiu depois. Ela nem falou nada. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ela vai repensar se ela deve ou não ficar com o Ryuto. E eu acho que vai ser o próximo drama deles. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. E se você gosta de Kekeizumi, saiba que eu falo de Kekeizumi quase toda semana. Então se inscreve aí pra nos dar uma força. E eu vejo vocês no próximo vídeo.